Então Deus usa a gente. Na minha família as pessoas achavam que ia dar tudo errado, mas deu tudo certo. Glória a Deus. Todas as reclamações da chuva, já passei concurso, até que eu começo a minha história, a minha carreira. Eu era carroceiro. Que outra oportunidade, talvez hoje, se eu não fosse crente, se Deus não tivesse colocado a mão sobre mim, eu já fosse empresário de carroça, tinha umas 3 carroças, mas Deus não queria esse negócio, Deus me tirou de lá, aleluia. E hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Eu sei o que eu estou falando, porque eu estava lá. Eu morava no bairro São Joaquim, um bairro onde concentrava metade das drogas, merecia. Eu morava lá, os colegas usavam drogas, então eu tinha a oportunidade de não querer nada. Mas Deus olhou para mim e disse: esse aqui, esse pequenininho aqui, eu vou querer. Enquanto está todo mundo dizendo que não vai dar certo, Deus colocou a mão sobre mim, porque toda vez que eu ia fazer uma prova, eu disse: Senhor, eu sei que eu sou menor do que esse pessoal comigo, mas eu só quero uma vaga. Aí Deus, o que tu quer, vai receber. Aleluia. E o nome do Senhor é glorificado. Mas nunca neguei minha fé. Na escola eu presidi a Aliança Bíblica Secundarista. Enquanto as pessoas estavam lanchando e eu não tinha dinheiro para lanchar, peraí, a Bíblia disse: nem só de pão viverá o homem. Então, na palavra de Deus, ficava no corredor distribuindo folheto para o pessoal que ia passando e o nome do Senhor era glorificado. Pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Não despreze, jovem, o dom que há em você. E a Bíblia diz que a história de Geazi acabou aqui, ele ficou saiu leproso. Começa o capítulo número 6. Esse negócio de capítulo, a gente sabe que começou bem depois. Eliseu está aqui com os 5 dos profetas. O lugar que eles estavam habitando era estreito demais, diz a Bíblia, e agora eles estão querendo crescer. Saiu Geazi e a coisa começa a crescer. Porque tem algumas pessoas que precisam sair do meio para que o crescimento aconteça. Geazi estava atrapalhando o crescimento porque o coração dele não estava na obra. Quando Geazi saiu, agora é hora de crescer. E às vezes Deus começa a tirar pessoas para poder a coisa crescer. Então Deus vai levar pessoas que estão do teu lado, vai tirar que é para você poder crescer. Você está numa semana da juventude, Deus está moldando, Deus está pulindo, Deus está tirando coisas que vai atrapalhar o teu crescimento, e a partir de agora você vai sair do lugar que era estreito para estender e aumentar e ampliar as tendas do teu crescimento. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o lugar é pequeno e agora eles resolvem então ampliar aquele lugar onde estavam, e para crescer eles precisavam sair daquele lugar e cortar vigas. A escola tinha crescido tanto naquela região do Jordão que a tenda ficou pequena, e para ampliar essa tenda eles precisavam cortar árvores ao redor da tenda, e essas árvores se tornaram vigas, porque antes aquelas mesmas árvores, veja que a Bíblia chama de vigas, aquelas árvores elas eram um problema, porque eles precisavam ampliar as suas tendas. Mas as árvores eram um impedimento para ele ampliar aquele lugar. E tinha que cortar as árvores. Ele já trata aquela árvore como viga. Porque o que é problema hoje, amanhã é uma solução. É Deus usando aquilo que é problema para você entender. Para você crescer. E o que é problema pode virar uma estrutura para amanhã. Então, ele estava lá construindo junto com os profetas. Sugeriram ao profeta Eliseu: vamos construir, aumentar aqui uma tenda. E a Bíblia diz que Eliseu pode ir. Ele disse: não, nós não podemos ir sozinhos, nós queremos que você vá com a gente também, siga com a gente. Ele disse: eu irei. E começaram a cortar aquelas árvores, e de repente, o camarada cortando, a Bíblia diz que o ferro do machado cai. Naquele tempo Israel ainda não era especialista em ferramentas, e eles tinham que amolar aquela ferramenta, pegar emprestada aquela ferramenta da região de Damasco e afiar aquele ferro. Então o machado era emprestado. Alguém grita logo, deixa bem claro: meu Deus, o machado era emprestado. Talvez estivesse ali naquele grupo, naquela escola, uns 50 alunos, baseado ali em 2 Reis, capítulo 2, talvez tivesse ali em torno de 50 alunos naquela escola. E eu não sei se havia uns 50 machados, eu creio que não. Tinha um machado que ia passando de mão em mão. O que ele está gritando: ai meu Deus, agora, além de eu ter perdido, vai atrapalhar a obra inteira. Porque todo mundo pegava e cortava um pouquinho dentro desse negócio. Outro dia, na construção da sua congregação, os irmãos começaram a cortar o pé de carro que estava atrapalhando a construção. E eles começaram a dizer: não derruba. Não derruba.
Quando chegar na última freitazinha, me deu o machado, é minha vez. E aí ele me deve faltava só um pouquinho, mas eu acho que eles jogaram de propósito. Eu pensei que era leve, irmão. Pensei bater naquele negócio, passei meia hora e não terminei de cortar. Aí não, irmão, terminei de ver que eu não consegui, não. Era de mão em mão passando, irmão cortava um pouquinho, outro cortava um pouquinho. Eu imagino a cena daqueles alunos cortando aquelas madeiras, o machado passando de mão em mão, cada um que ia ter a oportunidade de derrubar uma viga. Aí o moço está dizendo agora: ei, o machado caiu. E agora, além de ter caído, atrapalhou a vida de todo mundo que estava esperando e dependendo daquele machado. Então, quando ele levanta a mão, o ferro caiu. Eu não sei se você entende machado. O meu pai trabalhava com machado, ele tinha um machado e ele colocava sempre uma cunha no cabo para que o cabo não se soltasse. Porque era muito comum aquele cabo focar devido às pancadas. E se você não observar, pode acontecer um grande acidente. Pode acontecer um grande acidente. E o papai sempre, quando ele ia sair de manhã para cortar alguma madeira, ele fazia questão de verificar se o cabo estava alinhado. Então ele não teve uma outra opção. O machado caiu e ele disse: ah, meu Senhor, o machado caiu e o pior, era emprestado. O machado caiu, atrapalhou a vida de todo mundo, porque o machado era o que impulsionava o crescimento. E eu começo a pregar aqui. O machado era o que impulsionava o crescimento. Eu não sei qual é o teu machado, mas o machado é aquele que impulsiona o sono, é aquele que impulsiona o sonho, é aquele que impulsiona o relacionamento, é aquele que impulsiona a obra de Deus andar e faz você trabalhar e fazer o ministério prosperar. O que é que está na tua mão? Aquilo que Deus entregou para trazer crescimento. Será que você ainda está operando com esta ferramenta ou será que esta ferramenta já caiu na tua mão? Sem machado não tem crescimento. E a pergunta que eu faço é: cadê o teu machado? Deus chama todo mundo e entrega uma ferramenta na mão de todo mundo. Ninguém é chamado para ficar sentado no banco achando que ele é só crente de banco. Essa expressão nem existe. Não existe crente de banco. Todo crente é chamado para fazer alguma coisa na obra do Senhor. Deus entregou uma ferramenta